Goiás, o resultado de fato não merecia ser outro. Tá? O Goiás ele implorou para perder o jogo para o América hoje e com todos os méritos isso aconteceu. É um tipo de postura que assusta o torcedor ao você esperar uma equipe mais ousada, bem postada, com escalações que visa o agora. Não adianta o Goiás querer iniciar uma partida como foi hoje, com a cabeça na quarta-feira. Eu vejo que o Goiás ele perdeu muito por conta disso também. Parecia que a cabeça não estava em Belo Horizonte, pelo menos naqueles 15, 20 primeiros minutos, até o Goiás, entre aspas, se encontrar na partida. Acho que o Goiás, de novo, ele fez até um jogo ofensivo razoável, né? Teve algumas chances, teve algumas finalizações, só que o jogo defensivo do Wagner Mancini está péssimo. Tá? E não é de hoje, desde o jogo contra o Paysandu, o Goiás sofreu demais em Belém, mereceu perder lá, não foi diferente contra o Operário. Contra o Vila Nova também, as chances mais bem elaboradas, o Goiás também sofreu e foram 2 gols, né, em sequência, algo que não acontecia já há muito tempo. E hoje também em Belo Horizonte o América poderia ter matado o jogo já muito cedo. Eu não concordo com essa postura do Goiás, não concordo com a insistência de jogadores que já passou do prazo de deixarem o Goiás, tá? Marcão, Rafael Gava, o Douglas Teixeira, uma aposta num garoto de 17 anos. Eu sou um cara que defende a base, mas não dessa forma. O jogador, o Lucas Fernandes, o Lucas Rodrigues, né? Nem sequer ficou no banco de reservas nos jogos do Campeonato Goiano, ok? Vem fazendo uma boa categoria sub-17, subindo para o sub-20. Só que você colocar uma bomba na mão do garoto, um jogo contra o América fora de casa, discordo totalmente dessa decisão do Mancini. O Vitinho também sendo solução nas pontas, por que não faz o feijão com arroz? É isso que me dá raiva também quando a gente começa a pegar um certo ranço do técnico, é isso. A gente começa a inventar moda em algo que não precisa. Coloca a merda do Zé Hugo, que é melhor ponta do que o Vitinho. E o Goiás ele insiste nesse tipo de erro. Para mim, a derrota hoje ela fica na conta do Wagner Mancini. O Goiás muito mal escalado. A postura dos jogadores também é algo que precisa dar um puxão de orelha, porque tudo bem, uma coisa é o seu jogo não encaixar, o jogador errar um passe, não tá dando certo, faz parte do futebol, não é videogame, tudo certo, até aí. Mas quando começa a faltar vergonha na cara, falta de vontade, os jogadores do Goiás estavam andando em campo com 15, 20 minutos de jogo, o jogo não encaixava, o Goiás recuava, quando tinha a bola era aquele tanto de lançamento, que simplesmente não deu certo. E o América criando uma chance atrás da outra. Se o Tadeu falhou, né, para mim ficou devendo, não vou colocar só na conta dele, até porque o Rafael Gava vem fazendo uma temporada péssima pelo Goiás até aqui, mas se não é pelo Tadeu hoje, o Goiás sairia com a goleada, né? Aí coroaria o Domingão de Páscoa perfeito, né? Sendo goleado pelo Coelho, aí seria ótimo. Mas hoje o Goiás de fato mereceu ser derrotado e fica a minha preocupação pelo seguinte: olha a que ponto o Goiás chegou. Eu entendo, é jogo de final, tá? Acho que todo título é válido, só que assim, a gente chegou num nível que tem que, entre aspas, poupar alguns jogadores. Que jogadores são esses? São craques? Não, você tem que poupar o Arthur Kaique, sei lá, quem mais da escalação hoje do Goiás, que ficaram de fora, né? Entrou o DG porque o Lovati estava suspenso, mas acredito que essa mudança também do Luiz Felipe tenha sido para o Lucas Ribeiro dar uma descansada, né? Vinha jogando um jogo atrás do outro. Quem mais que ficou no banco? Talvez tenha espaço. O Juninho, meio campista, o Arthur Kaique, o Wellington Matheus, enfim, jogadores que até agora não deram a resposta, não fizeram por merecer vestir essa camisa. Em exceção ao Arthur Kaique, que nos últimos 3 jogos até jogou bem. Então, assim, a que nível chega, né, o ponto de medonho que é o Goiás de hoje? É poupando para uma final. É porque vale um título? Ok. Mas, muito mais do que isso. É porque o Goiás desse ano ele teve a incompetência de não chegar nem sequer à semifinal do campeonato, a final, né, do Campeonato Goiano, e não conseguiu ficar entre os 3 primeiros na primeira fase classificatória. Então um time desse, de fato, não merece uma vaga na Copa do Brasil. Aí você tem que acabar, entre aspas, crucificando um jogo da Série B, da 4ª rodada aqui contra o América. Acho que o Mancini ele teve, sim, esta visão. Não duvido também que tenha sido algo pensado internamente dentro do próprio Goiás, de você fazer um jogo como esse, contra o América, onde o Goiás, na minha opinião, perde muito pelos minutos iniciais. Né? Um Goiás que recua muito, que começa o jogo perdido, que exige demais do Tadeu. A escalação não deu certo, não funcionou, demora a encontrar a partida e sai para o intervalo com um placar de 1-0, ainda sendo baixo. Tá? Essa é a realidade. Então, assim,
A que nível que é o Goiás de hoje? É você poupar em um jogo importante de um campeonato brasileiro para fazer o mínimo, para vencer, para chegar na Copa do Brasil. Eu não vou nem colocar que o Goiás está buscando um título, porque a própria mentalidade do clube não é essa, né? O Goiás quer a vaga para o ano que vem de novo, passar vergonha na Copa do Brasil. Esse é o Goiás de hoje, tá? Então, assim, péssimo jogo. O Goiás, ele vai acordar só no segundo tempo, mas já merecia ter fechado o caixão o América já muito mais cedo, tá bom? Você pode deixar a sua opinião sobre essa partida, sobre a escalação, sobre essa decisão, e a gente vai bater um papo nessa noite de domingo. Era um jogo que, se o Goiás ganhou aqueles 3 contra o Operário, e eu falei, ó, vamos comemorar esses 3 mesmo não merecendo, porque uma hora o campeonato vai afunilando e você acaba precisando desses 3 pontinhos extras, né? Mesmo não, entre aspas, não merecendo. Agora já está pago, né? O Goiás precisava ganhar do Vila, acabou empatando, deixou 2 pontos pelo caminho. Agora também deixa pelo menos um ponto. Acho que era um jogo hoje, se o Goiás entrasse na partida um pouco mais concentrado, entrasse com a escalação certa, sem pensar muito à frente, não adianta pensar em quarta-feira, sem passar o jogo de hoje, o Goiás daria para ter pontuado hoje contra o América sim. Mesmo sendo um time bom, o América não é qualquer um, tem um time bem organizadinho, bem treinado, só que não é nada demais também, tá? Elencos muito semelhantes que a gente tem em toda essa Série B do Campeonato Brasileiro. Era um jogo que dava para o Goiás voltar de Belo Horizonte com um ponto e aquela coisa. Aí o técnico vem na coletiva, fala que pensa jogo a jogo, aí você monta uma porcaria de escalação igual essa para enfrentar um adversário direto na briga pelo acesso, tá? O Goiás vai com um time desse pensando na quarta-feira. Tudo bem, você pode até preservar um jogador, mas gente, há quantos anos o futebol ele não é feito com partidas no meio e no final de semana? Ah, mas as viagens são longas. Será que é tão longa assim, gente? O Goiás enfrentou o Operário no último sábado em Ponta Grossa. Um voo que você sai de Ponta Grossa ou de Curitiba para São Paulo, você já chega em Goiânia rapidinho, tá? Aí teve o jogo em casa contra o Vila Nova, na quinta-feira. Essa viagem, que é difícil, mas você vai parar no máximo uma vez, talvez Goiânia-Brasília vai direto Belo Horizonte, ou Goiânia-São Paulo, ou Viracopos, você já está em Belo Horizonte também em 2, 3 horas. Então, assim, eu acho que é muita coisa que a gente vai criando, vai criando um monstro para o jogador ser preservado para todo momento, e não tem que ser assim, tá? O Goiás ele não tem que pensar em poupar jogador em campeonato nenhum, gente. Cada jogo desse vale, tá? Pode ser inclusive o próprio América a tirar a vaga do Goiás lá no final do campeonato. Enfim, acho que a pontuação é boa, o time, mesmo sendo horroroso, né, tendo esses personagens que eu citei, o Marcão, o Rafael Gava, o Douglas Teixeira, enfim, o Luiz Felipe hoje foi muito mal, o Anselmo Ramon também, o Vitinho não merece ser titular. Ainda assim é um Goiás que até consegue, né? Você pode ver hoje, se o Goiás empatasse no finalzinho, seria até por méritos, né? O Goiás que pelo menos tentou, naqueles minutos finais, pressionar a equipe do América. Só que fica com essa sensação de que dava para buscar pelo menos um ponto, tá? Ou até mesmo uma vitória, se o Goiás começasse o jogo com uma postura diferente. Aí preserva para uma final, a final é quarta-feira, hoje estamos no domingo, quarta-feira à noite. O Goiás volta hoje ou amanhã, já cedo, né, de volta para Goiânia, um voo que já está direto aqui em Goiânia. Então quer dizer que os jogadores que foram poupados, eles não jogaram a partida? Não exatamente isso. Pode até ser que o Mancini tenha olhado a escalação e visto essa como a ideal. Pode ser que eu esteja falando bobeira aqui, mas eu discordo. Tá? Eu discordo dela, porque para mim mesmo não sendo craques, o Juninho, o Arthur Kaique e o Wellington Matheus, eles vinham jogando mais. Até o próprio Lucas Ribeiro. Eu não vinha concordando com a sua sequência, só que você mudar uma dupla de zaga que não está dando certo, até pode não estar rendendo aquilo que pode, que já demonstrou na Série B do ano passado. Só que você vai fazer essa mudança justamente talvez no jogo mais difícil do campeonato, né? Do time que até agora mais vem jogando encaixadinho, com ataque rápido, ligeiro. Você vai fazer essa mudança de escalação agora. Então, assim, para mim, pela primeira vez, tá? Acho que sob o comando aí do Goiás, fica a minha crítica, a minha corneta para o Wagner Mancini. Para mim é o principal responsável pela derrota de hoje, juntamente, tá, o Marcão